Olá, quinto ano! Está começando mais uma aula de História e Geografia. Eu sou a professora Jaqueline, da Escola Municipal Neman Sayum. Hoje nós vamos relembrar um pouco o que nós estudamos na aula passada. Nós vimos o que é pré-história. Pré-história significa antes da história. Nessa época, eles pensavam que os povos não tinham um sistema de escrita e por isso eles não tinham história. Eles acreditavam no século XIX que somente por meio da análise de registros escritos era possível conhecer a história de um povo. E como não havia escrita, eles chamaram de pré-história, o que quer dizer antes da história. A pré-história foi dividida em dois períodos, período paleolítico e período neolítico. O período paleolítico teve início com os primeiros seres humanos há cerca de 2,5 milhões de anos. Aqui nós temos um desenho mostrando como eram os primeiros seres humanos. Já o período neolítico significa pedra nova. Começou quando os seres humanos praticaram a agricultura há aproximadamente 12 mil anos e começaram a formar grupos organizados, aldeias. Hoje, então, nós vamos conhecer um pouco a respeito da Revolução Agrícola, que aconteceu no período Neolítico. Aqui nós temos uma imagem, um desenho, dos primeiros humanos colhendo seu próprio alimento. Para isso, eles desenvolveram também armas e utensílios com pedras polidas. Eram enxadas, machados, foices e vasos. Olha aqui, nós temos foices para colher o alimento, facas. Também aqui eles amassavam os grãos para poder fabricar a farinha e eles foram desenvolvendo utensílios para facilitar o dia a dia. Com isso, eles começaram a criar as aldeias. As aldeias eram grupos humanos que passaram de nômades, eles eram nômades, eles procuravam alimento. E quando esse alimento acabava, ficava escasso, eles precisavam mudar de região. Mudava também a temperatura, esfriava, acabavam os alimentos e eles precisavam se mudar para outras regiões em busca de novos alimentos e de outros alimentos. Com a criação das aldeias, eles não precisavam mais estar se mudando de um lugar para outro, porque agora eles colhiam, plantavam e colhiam o seu próprio alimento. Então, eles se tornaram sedentários, passaram a viver em um mesmo lugar, plantar e colher o seu próprio alimento. Aqui nós temos algumas fotos e também desenhos de aldeias. As aldeias, elas tinham casas, já eram organizadas, tinham mais conforto para as pessoas viverem em sociedade. As aldeias situavam-se nas proximidades de um rio, o que garantia água para regar os campos e abastecer a população e os animais. Além de plantar e colher o próprio alimento, os seres humanos passaram a criar animais para o seu sustento, para ajudar também no plantio, a carregar as coisas que eram pesadas. Então, era necessário água, por isso as primeiras aldeias precisavam ter um rio ao seu redor, As primeiras plantas cultivadas foram os cereais, o trigo no Oriente Médio e na África, o trigo e o arroz na Índia e na China e o milho na América. A criação de animais também aconteceu nesse período. Eles perceberam que podiam domesticar os animais. Os primeiros a serem domesticados foram o cachorro, a cabra, a ovelha, o boi e cavalos.
Com isso, surgiram também as primeiras cidades, a partir das aldeias, as quais se desenvolveram nas proximidades de grandes rios. Estas localidades lhes ofereciam água para beber, para dar aos animais e para irrigar as plantações, e através das cheias tinham a adubagem necessária para o plantio. As pequenas comunidades e aldeias começaram a se unir para construir sistemas de irrigação e aproveitar melhor as margens férteis dos rios. A união das aldeias provocou a formação das primeiras cidades, geralmente nas proximidades de grandes rios, pois a água era essencial para a sobrevivência e para a agricultura. O surgimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações. As duas cidades mais antigas que se tem conhecimento são Jericó, na Palestina, e Satal, Uruk, na Turquia. Com isso, eles perceberam que ficava muito mais fácil se o trabalho fosse dividido. Então, para que tivesse uma melhor organização, as mulheres trabalhavam na agricultura e preparavam os alimentos. Os homens caçavam e cuidavam dos animais. Surgiram também artesãos que fabricavam tecidos, objetos de cerâmica, cestos, armas e outros objetos. E também eram consideradas as habilidades de cada um. Hoje nós ainda temos as profissões, né? A partir disso, surgiram os especialistas em cada área de trabalho e as profissões que nós temos e utilizamos até hoje. O domínio da agricultura, então, nos povos nômades, não existia ainda. Eles não tinham residência fixa e caçavam, pescavam e coletavam o que encontravam na natureza. Com a agricultura, a passagem da vida nômade, que nós vimos, o nômade é quando eles se mudavam constantemente, não tinham moradia fixa, para a vida sedentária de agricultores, onde eles tinham sua própria plantação, o seu próprio espaço de convívio, viviam em aldeias e com moradia fixa. O sedentarismo, então, trouxe o cultivo de plantações, a domesticação de animais e o surgimento das cidades. Agora, lá na página 12 do nosso livro de história, está falando um pouquinho a respeito desse assunto que nós vimos hoje, a Revolução Agrícola. Então, nesse período neolítico, ocorreu o domínio de técnicas agrícolas. Os grupos humanos que passaram a praticar a agricultura não precisavam mais se deslocar tanto em busca de alimentos. Assim, muitos povos adotaram moradias fixas, ou seja, tornaram-se sedentários. Aos poucos, os seres humanos passaram a se organizar em pequenas aldeias. Nelas podiam se dedicar à agricultura e à criação de animais. Aqui nós vemos também algumas figuras que eles faziam nas pedras, né? Essas figuras eram chamadas de pinturas rupestres, porque rupi era o nome da pedra. Pedra era rupi. Então, por isso, pintura rupestre, que era pintura nas pedras. Agora, vocês irão realizar a nossa atividade de hoje, que está no Classroom. Eu também vou colocar aqui um vídeo de como você acessar a nossa atividade de hoje. São apenas 3 perguntas que vocês vão responder e vão marcar a resposta certa, tá ok? Depois que marcar a resposta certa, só clicar em enviar. Fico aguardando a atividade de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá ok? Lá também no nosso livro, não esqueçam de ler as páginas 12 e 13, que vai falar também a respeito da formação das primeiras cidades. Tenha uma ótima semana repleta de coisas boas. Um abraço para vocês e até a próxima aula.